Olá, eu sou a Micaela Barbosa, discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário da Região da Campanha, a URCAMP, e vou falar agora um trabalho sobre a avaliação in silico da toxicidade dos alcaloides pirrolizidínicos do senécio. Os coautores do trabalho são Amanda Borba, Helena Campanogara, Tomás Nunes, e nós somos orientados pelo professor doutor do curso de Medicina Veterinária, Sandro Tuerlix. Esse trabalho ele tem como objetivo avaliar a toxicidade do senécio a partir da avaliação molecular dos principais alcaloides pirrolizidínicos contidos nas plantas desse gênero, já que elas representam uma importante causa de intoxicação em bovinos. Foram realizadas avaliações in silico utilizando plataformas online, avaliou-se os dados de absorção, distribuição e eliminação de cada uma das substâncias apresentadas. Os alcaloides pirrolizidínicos possuem baixo tempo de meia-vida, baixa taxa de eliminação e também são hepatotóxicos. Com essa avaliação, concluiu-se que essas substâncias não têm capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. O senécio é uma planta que pertence à família Asteraceae, tem distribuição cosmopolita, com maior distribuição na América do Sul, onde tem cerca de 500 espécies. O gênero mais importante é o Senecio, e dentro dele são as fanerógamas, com cerca de 3.000 espécies em todo o mundo. Dentre todas essas espécies descritas, aproximadamente 28 são comprovadamente tóxicas para os animais domésticos e até para os homens, segundo Caran, em 2011. A seneciose, que é a intoxicação por plantas do gênero Senécio, é uma das principais causas de morte causada por plantas tóxicas em bovinos, sendo responsável por mais de 50% dos casos no Rio Grande do Sul, conforme descrito por Barros em 2007. No Rio Grande do Sul, frequentemente são associadas essas intoxicações às espécies Senecio brasiliensis, Senecio oxyphilus, Senecio heteróticos e Senecio ceyloi, ocorrendo também registros da Senecio tweed e Senecio madagascariensis. Essa intoxicação ela acomete principalmente bovinos, mas também pode ocorrer surtos em equinos, ovinos, caprinos, suínos e bubalinos, mesmo que em menor frequência. As espécies que são tóxicas contêm alcaloides pirrolizidínicos que são metabolizados pelos hepatócitos através do citrocromo P450, em grupo de pirros que são responsáveis pelo dano hepatocelular. Segundo Silva, os alcaloides pirrolizidínicos são ésteres de aminoálcois com núcleo pirrolizidínico, que é a nencina, e ácidos alifáticos, que são os ácidos nécicos. Os alcaloides pirrolizidínicos que contêm a nencina saturada, eles não são tóxicos para os mamíferos. A toxicidade varia em função dos metabólitos formados e da espécie animal ter capacidade ou não de detoxificá-los. Os metabólitos se ligam ao DNA, inibem a mitose dos hepatócitos, cujo núcleo segue sintetizando esse DNA e acarretando assim numa megalocitose, em necrose e redução da quantidade das células hepáticas. Sem serem metabolizados, esses alcaloides pirrolizidínicos não são hepatotóxicos. Na Senecio brasiliensis, que é conhecida popularmente por Maria Mole, os principais alcaloides pirrolizidínicos são a entageremina, a senecionina e tem como alcaloide secundário a retrorzina, segundo Gorniak. Embora o metabolismo desses alcaloides, em particular a ativação metabólica, tenha sido extensivamente estudado, a caracterização dos adultos de proteína pirro, como proteínas-alvo e locais de ligação específicos, permanece ainda amplamente inexplorada. Nesse sentido, a modelagem molecular in silico, utilizando essas ferramentas computacionais, pode auxiliar na avaliação de parâmetros toxicológicos frente a alvos importantes. Para esse trabalho, foram realizadas, avaliações in silico utilizando plataformas online dos principais alcaloides pirrolizidínicos contidos na Maria Mole. A entrada de linha molecular simplificada canônica, o SMILES, foram recuperadas do PubChem para predizer o caráter farmacocinético e de semelhança química. Logo após, esse código SMILES de cada substância foi introduzido no ADMET-Lab e foram analisados os dados de absorção, distribuição, metabolização e também eliminação. E esse SMILES também foi introduzido na plataforma SwissADME, onde se obteve o gráfico Boyle-Deg.
No AdMATLAB foram obtidos os dados de absorção intestinal de cada um dos principais alcaloides pirrolizidínicos, os dados de distribuição, bem como a probabilidade de ligação a proteínas plasmáticas, valor de distribuição e capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, bem como o tempo de meia-vida e o tempo de eliminação efetiva. Nesse gráfico, a gente pode avaliar que a senecionina ela tem uma probabilidade de absorção gastrointestinal levemente baixa, bem como a integerremina e a retrorzina. As três substâncias, elas não são inibidoras e nem substrato da glicoproteína P e não têm capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Essa tabela demonstra que os alcaloides do senécio não têm uma boa biodisponibilidade, que são os dados do valor de distribuição, ou seja, pouca quantidade dele chega na circulação sistêmica. Tem uma capacidade de se ligar às proteínas plasmáticas relativamente boa e não tem capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, conforme foi visto no gráfico anterior, o Boiled Egg, corroborando com os achados de Crabbe e Panzieri em 2017. Então, com isso, conclui-se que os alcaloides pirrolizidínicos contidos no senécio têm baixo tempo de meia-vida, não permanecendo muito tempo percorrendo o organismo, mas têm baixa taxa de eliminação e são hepatotóxicos, com exceção da integerremina N-óxido. Aqui são as referências. E muito obrigada.